Está começando mais um programa Momentos Espirituais, produzido pela equipe de comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, Vinhedo. Se guardas contigo o estigma do sofrimento, indagando pela solução dos velhos problemas do ser e da dor, se percebes a nuvem que prenuncia a tormenta e o vórtice traiçoeiro das ondas em que navegas, vem conosco, estudemos a rota de nossa multimilenar romagem no tempo, para sentirmos o calor da flama de nosso próprio espírito, a palpitar, imorredouro na eternidade, e acendendo o lume da esperança, perceberemos juntos, em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Boa noite a todos. Hoje, 29 de março de 2019, iniciamos mais um encontro de reflexões acerca dos ensinos do Mestre Jesus, ensinos que são válidos para qualquer situação, local e tempo em que nos encontremos. E hoje, acompanhados do retorno do nosso querido Afonso, seja bem-vindo, Afonso, acompanhados do nosso querido Marcos Melo e do nosso querido Leandro, nós estudaremos na primeira hora o capítulo 14 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Honrai vosso pai e vossa mãe. E na segunda hora estudaremos, que número que é o capítulo do nosso lar? Capítulo 30. Capítulo 30, cujo título é Herança e Eutanásia. Como os estimados ouvintes poderão perceber, os dois capítulos de hoje estão muito interligados. Então, iniciamos primeiro pela passagem que se encontra nas anotações do evangelista Marcos, do evangelista Lucas e do evangelista Mateus. Sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Curiosamente, Jesus algumas vezes fez essa referência aos ensinos contidos no Decálogo, ou seja, os 10 mandamentos, que foram os mandamentos obtidos por Moisés lá no Monte Sinai, e ele queria com isso deixar claro que ele não veio destruir a lei, mas ele veio dar aplicação, ele veio ensinar como se faz. A outra passagem encontra-se lá no próprio Êxodo, que é no capítulo 20, versículo 12, então, que é um dos itens do Decálogo, dos 10 mandamentos, nós vamos encontrar assim: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Então, são poucas as compensações que as promessas que são feitas tanto na primeira revelação, ou Antigo Testamento, como na segunda revelação, também conhecida como Novo Testamento. Lá nas bem-aventuranças, as promessas que Jesus faz nas bem-aventuranças são promessas para o porvir, sobretudo para a vida futura,
sobretudo para a construção do reino de Deus. Sempre vale a pena recordar que o reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Toda vez que Jesus se referia à expressão o reino de Deus, o significado era este: o reino de Deus é a obra divina no coração de cada um de nós. E lá no Decálogo, nos 10 mandamentos, há essa promessa: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Logicamente que quando está escrito lá nos 10 mandamentos, na terra que o Senhor vosso Deus vos dará, não significa que Deus vai dar uma gleba de terra para cada um de nós, né? 5.000 metros quadrados, né? E ainda, aí eu me recordo lá do Salmo 23, o Salmo 23, né? Todos nós nos recordamos: o Senhor é meu pastor, não nos faltará, não me faltará. Infelizmente, as pessoas traduzem de maneira equivocada, dizendo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas no original hebraico, a expressão é não me faltará. Porque se fosse nada me faltará, significaria que Deus teria que dar casa, comida, roupa lavada e ainda uns 10 a 15 mil por mês, né? Em dinheiro de hoje, né? E não é bem assim, né? Agora, quando lá no Salmo 23 o rei Davi diz: o Senhor é meu pastor, não me faltará, não me faltará em fortaleza espiritual, não me faltará em inspiração, em encorajamento diante das vicissitudes, diante dos desafios que a vida a todos nos convida. Então, essa promessa que é feita a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará, nós entendemos como a fim de viverdes longo tempo, ou seja, de continuarmos reencarnando entre o mesmo núcleo familiar, e esse núcleo familiar, a família espiritual sempre vai se ampliando, não é só aquele núcleo familiar restrito de pai, tia, avó e sobretudo aquelas que nós temos mais afinidade. Pelo contrário, né? Nós também precisamos aprender a conviver com os nossos irmãos de sangue, sobretudo com aqueles considerados parentes difíceis, porque isso também faz parte do exercício de nos tornarmos pessoas melhores, de nos tornarmos pessoas tolerantes, pessoas atenciosas, pessoas dedicadas. E esse exercício nós percebemos com clareza que ele tem início no próprio lar. Então, quando nós observamos essa promessa, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará, é que a terra, querendo nós ou não, vai progredir, vai melhorar, está se melhorando de geração a geração. Hoje nós não vemos as atrocidades que ocorriam no passado, ainda vemos muitas infelicidades, muitos desmandos, mas não é o que acontece com a maioria. A grande maioria das famílias, sobretudo, é voltada para a prática do bem, é voltada para a busca da harmonia. Evidente que tem muitos desajustes, tem muitos desequilíbrios que certamente o concurso do tempo e a melhoria de cada um de nós vai concorrer para que esse aperfeiçoamento vá se instalando a pouco e pouco, mas de maneira permanente. Então eram essas as nossas palavras iniciais e gostaria de ouvi-lo, Marcos. Fique à vontade. Boa noite. Só para complementar também, né, que entre países hoje a diplomacia também é
É uma das coisas, é um exercício. É um exercício da fraternidade. Antigamente não, né? Uma ofensa era questão de guerra. Era motivo para começar uma guerra. Um conflito. Hoje não, hoje, claro que isso ainda ocorre em alguns casos, mas o primeiro caso é o diálogo, a negociação, é a diplomacia. É o caminho diplomático. Depois quer dizer que nós melhoramos realmente, né, Marcelo? Sem dúvida. O planeta melhorou, né? Mas tem muito a melhorar ainda, né? Exatamente, ainda temos imperfeições nesse sentido, ainda temos muita intolerância, mas cada vez mais nós observamos essa busca pela fraternidade, essa busca pela irmandade. Recentemente eu vi um documentário na televisão que mostrava duas crianças lá em Jerusalém, uma de origem judia e outra de origem palestina. E evidentemente eles não se bicam, né? Eles não se dão bem. E esse documentário já é de 10 ou 15 anos atrás, porque remetia à Copa, às vésperas da Copa de 2006. A Copa de 2006 foi na Alemanha, né? Na Alemanha. Exato. E um pouquinho antes, né? Eu não sei se foi um ano antes, alguma coisa assim. Eles mostraram que eles se davam bem. E eles, é que nem quando a gente jogava bola na rua lá na minha cidade, São José do Rio Pardo, na cidade de vocês, lá na infância, a gente queria jogar bola, então você nem estava preocupado se o cara é rico, se é pobre, se mora na rua de cima, na rua de baixo, entendeu? A gente queria era brincar e todos nos dávamos bem. E aí esses dois garotos, tanto o judeu, o de origem judia, quanto o de origem palestina, eles adoravam ficar juntos, de bater o futebolzinho, né? E ambos revelaram que eles iam torcer pro Brasil na Copa. Você vê? Que é o tipo de futebol que eles mais gostavam, que mais tinham afinidade, né? Mas eu só contei essa história para dizer que enquanto nós adultos ainda permanecemos estacionados muitas vezes nesse clima de intolerância, isso para as crianças o significado é bem diverso. Afonso, gostaria de ouvi-lo. Que saudades. Boa noite. Obrigado. Também sentimos muita falta da nossa conversa semanal aqui em torno dos ensinamentos doutrinários, dos ensinamentos evangélicos que encontramos com o Evangelho segundo o Espiritismo, e essa obra impressionante que inicia a coleção André Luiz, que é o nosso lar. Com relação ao capítulo 14, honrar pai e mãe, gostamos de reforçar a estratégia que o plano espiritual encontra para a nossa evolução. Sabemos que somos viajantes do tempo, fomos criados simples e ignorantes e buscamos, nas muitas reencarnações, adquirir virtudes e conhecimento que nos possam elevar e desenvolver a nossa potencialidade, a nossa consciência, aproximando-nos do nosso modelo e mestre, o Senhor Jesus. Nessas muitas encarnações, nós retornamos ao contato e ao convívio daqueles que se nos afinam. Muitas vezes temos acertos e outras vezes desencontros, desacertos. E a reencarnação nos permite
aplainar essas diferenças, construir afinidades mais finas e profundas que vão se somar aos nossos tesouros da alma. Sabemos que o amor, ele é de durabilidade infinita. Então, quando o Cristo nos pede para observar os mandamentos trazidos por Moisés na primeira revelação, e ainda estávamos, de alguma maneira, pouco amadurecidos do ponto de vista espiritual, naquela ocasião nós tínhamos como oferecimento a vida, a terra que o Pai nos há de dar, porque era o máximo que conseguíamos alcançar com a nossa limitação espiritual. Ainda estávamos muito ligados aos valores transitórios. Mas o Cristo nos consegue estender um pouco mais a visão, porque já amadurecidos conseguimos focar e valorizar os conceitos espirituais. Então, quando eu ouço o capítulo 14 nos pedir para honrar pai e mãe, eu entendo claramente a valorização da estratégia que o plano espiritual encontrou para nos permitir crescimento, que é o núcleo familiar. Dentro deste núcleo, uma estrutura simples, que é de fundamental importância para o nosso crescimento e para o amadurecimento das nossas relações e dos nossos valores pessoais. É dentro do cadinho do lar que muitas vezes nós vamos refundir ódios intensos como os que moveram tantos corações, os nossos inclusive, como de todos da nossa faixa evolutiva. Eles vão se transformando nas relações próximas de pais, filhos, mães, irmãos. É apenas através desse simples instrumento que nós vamos transformando o ódio em amor. Mas, para isso, é importante que nós façamos conscientemente a escolha do bem, a escolha da luz. Que nós façamos o nosso melhor por aqueles que nos deram a vida física e com ela a possibilidade do desenvolvimento da vida moral. Mesmo que não tenhamos tido pais ideais, impecáveis, até porque nessa condição na nossa faixa evolutiva não existem, mas que nós façamos a escolha de atendê-los dentro das nossas melhores possibilidades. O Cristo nos disse: tendes ouvido o que foi dito, amareis aos que vos amam e odiareis aqueles que vos odeiam. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Se nós temos a obrigação e o dever cristão de amar aqueles que nos odeiam, de orar pelos que nos perseguem e caluniam, quanto mais não devemos fazer por aqueles que nos deram o suporte do veículo físico que nos permite hoje estarmos aqui conversando. Então, o julgamento é preciso que seja excluído da nossa condição com relação aos nossos pais. Não apontemos os nossos dedos para quem quer que nos tenha dado a vida e o sustento material, não só na qualidade de pais biológicos, mas na condição que muitos assumiram, mesmo não sendo os nossos pais biológicos. Nós devemos a esses seres o nosso maior respeito e devemos entender que a nossa consciência precisa desejar, escolher, determinar nessa nossa reencarnação fazermos o nosso melhor, não darmos o limite da sobrevivência, porque muitos assim procedem.
não, eles estão bem, estão atendidos, eu pago o plano de saúde, eles têm água, comida, tem atendente, o cuidador, e seja lá o que for. Só isso não basta. Mas não basta. A proposta é para que nós façamos os cuidados delicados da atenção, do supérfluo, do excedente, daquilo que nós consideramos desnecessário, mas que é, na verdade, a porta por onde pode muitas vezes entrar a transformação de ódios antigos, de abandonos que experimentamos ou que promovemos. Não se apagam fogueiras com combustível. Nós só temos o combustível do amor para derrotar as mazelas que nós colecionamos ao longo dos anos das muitas reencarnações. Então, quando nós nos determinamos a não julgar e a promover o melhor, nós estaremos não só nos reprogramando, convidando os nossos vínculos de afeto ao melhor, mas também interferindo de forma direta e positiva nos nossos descendentes. Já foi dito que os conselhos auxiliam, mas os exemplos arrastam. Como nós podemos tratar seca e friamente, ignorando às vezes as necessidades dos nossos pais ou daqueles que fizeram esse papel, quando temos filhos ao nosso lado? Que modelo estaremos fornecendo a eles? Não adianta falar uma coisa e agir de forma contrária. Nós aprendemos pelo modelo. É o modelo de aprendizado humano. Então, se eu ajo para com os meus progenitores, pais, ou aqueles que fizeram esse papel, com carinho, com atenção, com desvelo, eu estarei educando os meus filhos, os meus descendentes, a agir da mesma maneira. O que equivale a dizer o contrário. Se eu não agir assim, estarei convidando os meus descendentes a agirem da mesma maneira comigo. É um tiro no pé. De maneira prática, nós precisamos despertar. Despertar e escolher. Se isto aconteceu até hoje, ao longo das últimas encarnações, a partir desse momento em que tenho contato com o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se baseia em 3 dos evangelistas que adotamos, eu preciso parar de julgar e realizar o melhor do meu coração por aqueles. Fazer a eles o que eu gostaria que tivessem feito comigo. Porque esta foi a medida que o Cristo nos deixou. Amai-vos como eu vos amei e façamos ao próximo o que nós gostaríamos que fizessem conosco. Muito bom, Afonso, brilhante, tá? Brilhante, retorno brilhante. Está inspirado. Ótimo mesmo. E até gostaria de comentar, né, Marcelo? A palavra é gratidão também, né? A palavra é gratidão. É aquilo que você faz por amor e por gratidão. Porque na espiritualidade, que vem antes para poder te receber no seio familiar, primeiro eles concordaram com isso, né? Se será a prova, se será uma coisa de missão, enfim, não sabemos, mas eles concordaram em nos receber, né? Então, primeiro a gratidão por essa oportunidade, né? E com essa gratidão evidente, como você falou, né, Afonso, brilhantemente, dar a eles o melhor de nós, né? Dar a eles o melhor de nós, independente se eles derem o melhor deles para nós, vamos dar a eles o melhor de nós, porque eles merecem, né? Porque eles merecem, merecem por termos nos dado essa condição, e naquela coisa, né, o necessário ele tem, né? O necessário, o que é o necessário, né? Às vezes para ele não.
Basta um sorriso, uma palavra de carinho, o melhor quarto, né? Não colocar ele lá no quartinho, sei lá onde. Não, deixa ele lá no fundo. Não, ele merece o melhor lugar da casa, né? Os pais, nesse sentido, né? Para ter conforto, para que neste momento de vida onde eles estão mais fragilizados, que tenham um conforto, né? E é isso, acho que o amor do Cristo é isso. Se ele pede para amar os inimigos, né? O que possamos fazer por aqueles que nos deram a condição de vir à luz, né? Que vir à terra, não é mesmo? Devemos fazer com os amigos e com os familiares. Exatamente, né? Já que fomos orientados a amar os inimigos. Estender o tapete vermelho e dizer: pai, mãe, eu estou aqui, estou do seu lado. Né? Não, sem dúvida. E também uma coisa muito importante. Na verdade, eu fiz o estudo fiz a preleção, na verdade, na capela, aqui na capela essa semana, sobre esse tema do Evangelho. E um dos pontos que eu enfatizei, até pesquisando e estudando, é uma coisa bem importante que o Divaldo ele nos traz a respeito desse capítulo. Então você tem aí 33 minutos para discorrer sobre o tema. O Divaldo ele nos traz sobre esse capítulo. Ele sempre fala assim, que nós não devemos pensar ou questionar os nossos pais. Não importa se eles foram bons ou não para conosco. Nós devemos respeitá-los e amá-los de qualquer forma. Porque se em algum momento, na nossa opinião, eles nos faltaram ou eles nos deixaram faltar alguma coisa, ou se existe até entre nossos pais, entre pai e mãe, né, a divergência, a falta de compreensão, a falta de companheirismo, ou até o conflito entre eles, isso não nos importa. Não nos cabe julgá-los, não nos é lícito julgá-los. É entre eles e Deus. A nós cabe apenas amá-los e respeitá-los. Obviamente, nós, dentro da medida do possível, faremos o possível para que nada os falte. Mas também devemos garantir, né, que este aprendizado que nós estaremos recebendo deles, seja bom ou seja ruim, nós tragamos para dentro da nossa família e não façamos o mesmo com os nossos filhos. Usar isso como um exemplo. Nessa busca de honrar pai e mãe, acredito que o maior desafio que nós vamos encontrar é o nosso velho conhecido egoísmo. Porque para que você abra o seu coração e receba outros seres no seu lar, você precisa abrir mão do seu próprio interesse pessoal. Porque é preciso ter generosidade para partilhar. Isto é fato, não é? Nós só crescemos no convívio com os outros, na administração das diferenças, não é? Porque quando queremos ficar sozinhos, alguma coisa está errada. Não tenham dúvida de que esse desejo de fugir, a gente ouve isso muito de mãe de criança pequena, né? Eu queria ir para um planeta onde ninguém falasse mãe e não me chamasse a cada instante. Porque é do Pequeno Príncipe. Mas o egoísmo é o nosso maior adversário evolutivo. E para que você tenha filhos, família, seja lá o agrupamento humano que for, você precisa abrir mão do seu interesse pessoal, do seu lazer, você precisa promover o crescimento do outro. É um crescimento moral, né? Ao qual nós todos precisamos, porque a nossa tendência é de não sair da zona de conforto. E pai e mãe é a abertura dessa condição para receber os filhos. Então, mesmo que eles tenham falhado ou que possuam falhas, mas abriram mão da individualidade, a mãe abre mão da sua tranquilidade física para nos gestar, né? Nós somos ali carregados no ventre por meses,
causando desconforto, necessidades especiais, alterações hormonais significativas, né? Nós temos notícia, não somos da área médica, mas de desconfortos muito significativos para as mães, na captura de cálcio, para a atenção das crianças, no desconforto do sono, das funções mais simples para carregar aquela criança por tanto tempo. E nós não podemos nos atrever a não ter gratidão, né? A gratidão, como Marcos salientou, é um dos pontos que o ser da nossa faixa evolutiva mais precisa rever. Aliás, era uma das coisas que o nosso saudoso Chico Xavier falava com muita frequência. Nós precisamos ter mais gratidão. Somos ainda crianças muito birrentas, exigentes, não é? Precisamos aprender a valorizar os presentes que a misericórdia nos oferece. E um dos grandes presentes é a família e a nossa possibilidade de transformação. Nós não somos seres que passamos por dificuldades advindas do azar. Esse conceito ele é muito equivocado. O Cristo deixa muito claro a cada um segundo as suas obras. Tudo que passamos tem consequência nos nossos próprios atos ou falta de atitude, não é? A lei de causa e efeito, né, que é muito forte para nós, né? Exatamente. Então, tudo o que estamos colhendo hoje, sem dúvida nenhuma, tivemos a participação em atitudes pouco elogiáveis. E hoje estamos colhendo os frutos amargos com um importante detalhe, que de detalhe só tem o nome, a importância da misericórdia de Deus. Nós não colhemos aquilo que nós plantamos, nós colhemos uma parcela muito pequena, minimizada pela misericórdia. Nos aguarda o instante em que estamos em condições de passar pelas dificuldades, porque o Pai não deseja a morte do seu filho, ele deseja a transformação. O Pai não espera que nós sejamos esmagados pelas provações, mas que nós nos transformemos com o apelo dos obstáculos. E nessa linha de pensamento, honrar pai e mãe é uma escolha de sermos seres melhores, de fazermos o nosso melhor por aqueles que nos deram a importante oportunidade da reencarnação. Sim, eu fico pensando, né, Afonso, que se Deus fosse somente justo, nós estaríamos na roça, né? Por isso que tem a tal da misericórdia, né? Que é o que eu acho que você bem lembrou, né? E nós podemos ver isso com clareza no âmbito da convivência familiar, porque todos temos ajustes e desajustes no lar terrestre. E se imperasse apenas a justiça, meu Deus, estaríamos perdidos. Não à toa, só para concluir, Marcos, não à toa que o Kardec colocou lá das leis morais, lá a última das leis morais é lei de justiça, amor e caridade. Exatamente. E o amor e caridade, evidentemente, são acompanhadas pela misericórdia. Agora, a justiça será feita. Pode ser, ela vai ser implantada aos poucos, ela vai ser pedagógica, ela certamente necessitará de outras existências terrestres, mas ela promoverá a equidade. Desculpe. Não, imagina. Não, eu estava só lembrando
Acho que já está com... Porque os temas se repetem. E eu me lembro de uma música, né? Aquela música Couro de Boi. Que é uma música cantada no interior, né? Chama Couro de Boi. Eu já fiz uma referência quando nós falamos desse tema. Mas vale a pena, no pique, na audiência rotativa. E conta uma história, né? Do rapaz que casa, o pai dele morava com a família na casa, ele começa a ter desavenças com a nora, né? Com a nora. E a nora pede para que o filho fale para o pai, para ele se mudar, para ele sair da casa. E aí o filho vai e pede para o pai sair da casa, né? E o menino, o neto, tá assistindo aquela cena, e o filho fala para o pai: olha, você tem que sair de casa, mas eu vou te dar esse couro de boi para que você não passe frio, né? Aí o neto pede pro vô: você me dá metade desse couro? Aí o vô, né, mais que solícito, cortou e deixou pro filho, né, aquela metade daquele couro. A história da música é mais ou menos essa. E aí o filho fala pro pai: não, eu pedi essa metade, né, para quando você também precisar, eu vou eu te dou. Ou seja, né, que exemplo que o cara está dando para o filho, bem o que você falou, vem de encontro com o que você falou também, né? Que a história pode se repetir, ou seja, exemplos nós temos que dar os melhores possível para os nossos filhos, para que isso, não por interesse, né? Não por interesse de, eu quero me beneficiar no futuro, não é isso, né? Trate o seu pai primeiro bem, isso será um bom exemplo para o seu filho. Independente do que você queira ou não, mas com certeza coisas boas virão dos seus filhos, né, como pessoas. O Marcelo falou um conceito que é muito claro, mas que vale a pena de nós retomarmos. Aquilo que tiver que acontecer, acontecerá, porque a semeadura é livre, mas a colheita é sempre obrigatória. E se nós pensarmos nisso como uma determinação divina, faz parte das leis que regem todo o nosso universo, nós tiraríamos a nossa ansiedade, porque às vezes queremos provar para aqueles que convivem conosco, pais ou outra condição familiar, e mesmo nas relações profissionais ou sociais, nós queremos provar como o outro está errado. Não, eu tenho que deixar claro para ele, porque ninguém conseguiu mostrar, eu vou mostrar. Essa ansiedade é absolutamente desnecessária. Vou esfregar no nariz dele. Um pouco mais enfaticamente, nós temos sempre recorrente essa atitude. Vou provar, eu vou mostrar, esquecendo que o pior cego é aquele que não quer ver, não é? Mas é com essa condição orgulhosa que nós lidamos. E se você lembrar que é da lei que tudo o que se semear nós vamos colher, você tira completamente das suas costas o fardo de tentar provar a quem não quer enxergar aquilo que você está enxergando. Porque a gente enxerga um cisquinho no olho do outro a 3 km de distância e não enxerga um graveto dentro do nosso olho. Então, o nosso compromisso, a nossa responsabilidade evolutiva, consciencial, é para conosco. Nós não temos que provar nada para o outro, despertar o outro, por mais que você ame ou odeie o outro. Nós temos que despertar o melhor em nós. Todas as noites precisamos deitar a cabeça do corpo físico no travesseiro e dizer: Pai, será que eu aproveitei todas as oportunidades que o dia me ofereceu? Como é que eu vou dormir essa noite? Vou dormir refeito, cansado de tentar? Porque nós vamos tentar muitas vezes, falhar e tentar novamente. Os pensamentos ruins, eles não param de chegar. Muitas vezes, eco de atitudes que tomamos tantas vezes que viraram maus hábitos. Mas não é por eles existirem que nós vamos nos submeter a eles. Nós precisamos contrapor a nossa
determinação, a nossa vontade, com um código melhor, superior, que é o código contido no Evangelho segundo o Espiritismo, que se baseia integralmente nos ensinamentos morais do Mestre Jesus, que nos deixou o seu legado com exemplos. 3 anos de vivência entre nós nos deixou uma biblioteca da qual nós não conseguimos absorver ainda nenhuma parte expressiva, mas estamos no caminho. Exatamente. E é uma biblioteca permanentemente inspiradora. E é interessante que o João Evangelista, lá no finalzinho do Evangelho, ele escreve assim: nem se houvesse todos os livros, não caberia as outras histórias que convivemos, né? Que tivemos com o Mestre na sua passagem aqui entre nós, lá no finalzinho do Evangelho de João. Muito bem, mas essa história do exemplo, ela deve ser significativa de ambas as partes, né? Tanto dos pais em relação aos filhos, como também dos filhos em relação aos pais. É preciso que haja um olhar doce com as imperfeições dos outros. É preciso que haja uma tolerância maior. Uma tolerância maior. E os nossos filhos, e esse exemplo, ele deve ser praticado não apenas na nossa rotina do dia a dia, como também naquelas situações mais decisivas, naquelas situações mais angustiosas que acometem todos os familiares, todas as famílias, melhor dizendo. Então, por exemplo, no trânsito, o meu filho está comigo, o sinal está vermelho, eu paro e obedeço a sinalização. O meu filho está vendo que eu estou obedecendo. Se eu não obedeço a sinalização do trânsito, eu estou dando uma mensagem para o meu filho que o meu filho não precisa me obedecer, né? E outra pessoa vem e passa o sinal vermelho. Só que o correto é eu não ficar acusando e nem julgando aquele que passou apressadamente ou por displicência. Ele passou e correu o risco, né, de atravessar o sinal vermelho. Mas o meu filho está comigo e eu não fiz nenhum comentário. Não xinguei, não julguei. Então, o meu filho, ele está observando. Olha, o papai obedece a sinalização e ele não fica amaldiçoando, nem xingando, nem agredindo aqueles que não obedeceram a sinalização do trânsito. Então, quer dizer, são detalhes pequenos que, sem uma palavra, você tem uma conduta pedagógica, uma conduta de ensino. Da mesma forma, e evidentemente que muitas vezes são situações mais angustiantes, por exemplo, tem lá uma discussão da família, olha, são poucas as famílias que têm isso, né? Mas de vez em quando tem uma tal de uma herança, né? E essa tal de herança acaba sendo, e nem vou me referir a valores, viu? Porque tanto nas famílias mais abastadas como nas famílias menos abastadas, por exemplo, se a confusão é a mesma. Bem lembrado, Afonso, a confusão é a mesma. Porque nas famílias menos abastadas, se os pais estão deixando, mesmo que seja uma casa simples, essa casa simples vai ser a confusão para os demais, para os 3 ou 4 filhos. Para os 3 ou 4 filhos. E aí eu tenho que dar o exemplo para os meus filhos de assumir uma postura equilibrada, de uma postura serena, de uma postura em que nós, pelo valor mais amplo que seria
a união da família, se eu tiver que abrir mão de alguma coisa, mas para que se mantenha a família unida, eu vou me esforçar, e se tiver que abrir mão, eu abro mão. Entendeu? Por quê? Porque dessa maneira eu vou estar dando exemplos de edificação espiritual para os meus filhos, para aqueles que convivem mais diretamente conosco. E os nossos irmãos que, vamos supor, que estão brigando porque querem uma quantia maior, eles, muitas vezes, vendo o nosso exemplo, que nós estamos abrindo mão, isso muitas vezes faz com que ele também seja sensibilizado e ele mude a postura. Ele mude a postura. Muito bem. Eu acho que vale a pena aqui uma reflexão ainda dessa obra que serve de inspiração para nós, que é o Vivendo o Evangelho, do Espírito André Luiz. E ele diz assim, na mensagem intitulada Pais e Filhos, referente ao capítulo 14, que é o capítulo que estamos estudando, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Há muitos pais que sofrem em silêncio, na intimidade do lar, as agressões dos filhos. Parece uma aberração isso, mas infelizmente existe. Quando eu era criança, essas coisas não entravam na minha cabeça, né? Como é que pode, né? Um filho agredir um pai, né? E infelizmente existem com relativa frequência, mas também não é também, né, toda a família que é assim, né? Há muitos pais que sofrem em silêncio, na intimidade do lar, as agressões dos filhos. Ofertam carinho, mas só conseguem grosseria como resposta. Então os pais ofertam carinho e como resposta tem grosseria. Buscam a compreensão, mas o retorno é o desentendimento. Desejam a paz, mas o resultado é a discussão e o conflito. É duro, né? Que é muito comum, né? A gente às vezes vê, eu digo, né, na esfera, no âmbito do lar, nós observamos, e quando eu me refiro ao lar, não é só a minha casa, né? Digo as casas dos nossos familiares mais próximos, né? Quando está todo mundo junto. Então é muito comum nós observarmos que tem pessoas que adoram o conflito, né? Gente do céu, é impressionante, né? E, meu Deus, Afonso, eu faço de tudo para manter a serenidade e buscar o distanciamento do conflito. E aí tem pessoas que você vê que vão lá buscar o conflito e colocam na mesa de novo, né? Então, desejam a paz, mas o resultado é a discussão e o conflito. Oferecem ajuda, mas são alvos de sarcasmo e antipatia. Imagine vocês, né? O pai já idoso, né? Tem uma série de limitações, né? Desde as limitações fisiológicas até muitas vezes limitações de pensamento. É muito comum nós observarmos os nossos parentes, os nossos tios, os nossos avós. É muito comum eles contarem a mesma história inúmeras vezes, né? Inúmeras vezes. E é interessante que eu particularmente gostava de ouvir inúmeras vezes, porque essas histórias ficam marcadas e é uma oportunidade que você tem para dar atenção, para dar carinho para esses nossos queridos parentes. Convidam ao diálogo, mas encontram apenas o verbo da intolerância aí, ó. Ao invés de sermos intolerantes. Eu não quero ouvir essa história que eu já cansei de ouvir. Não aguento mais. Não, fica mais um pouquinho lá, né? Dá um ombro amigo. Querem convivência amiga, mas são tratados como adversários.
Sinalizam boa vontade, mas são atingidos pela revolta. Dão testemunho de irrestrito amor, mas recebem de volta a indiferença. Nada é pior do que a indiferença. Nem o ódio é pior do que a indiferença. A pior das ofensas é a indiferença. Não é pior do que a indiferença. O pessoal da psicologia diz que a oposição ao amor não é o ódio. Não é o ódio, é a indiferença. Eles falam, o pessoal da psicologia diz isso. Pais e filhos, conclui o André Luiz, que não mostram simpatia recíproca, são espíritos à procura de reconciliação em nova existência. Então, se nós não procuramos simpatia recíproca, nós vamos procurar a reconciliação numa nova existência. E ainda vamos ajoelhar a Deus, pedir para uma nova oportunidade. Não, eu maltratei meu pai, eu maltratei minha mãe, eu quero uma outra oportunidade. Aqueles, pois, que ainda não podem amar os pais dedicados que a bondade divina coloca em seus passos, pelo menos lhes honrem o nome e a presença, certos de que o respeito a esses benfeitores é apenas um raio de luz, mas suficiente para afugentar a escuridão do ódio, abrindo caminho para novas conquistas no futuro. Abrindo caminho para novas conquistas no futuro. Então, o respeito, honrar o pai e a mãe, respeitá-los, é um raio de luz. Então um raio de luz muitas vezes é suficiente para nos tirar da escuridão. Sejamos o raio de luz, né? Sejamos o raio de luz. Tem mais algum comentário que vocês gostariam? Eu queria Fica à vontade. Retomar essa colocação que você fez na leitura, no seu comentário. Você falou, às vezes a gente precisa dar atenção. Então, o idoso gosta de repetir a mesma história, ele vai tendo algumas dificuldades de memória, e é natural, o envelhecimento é o convite para a interiorização. Então, veja como é sábia a natureza, a bondade de Deus. Nós vamos perdendo a acuidade visual, a nossa mobilidade vai ficando cada vez pior, nós vamos perdendo a audição. Isso tudo é um convite para voltarmos a nossa atenção para dentro. E voltar para dentro para que nós nos preparemos para o retorno à grande pátria. E hoje, com todos os nossos avanços em pesquisa e conhecimento da medicina, da tecnologia que nos auxilia muito, nós temos superado grandes parcelas dessa dificuldade. Mas ainda é um convite. Nós chegamos, nos colocamos em plenitude só depois de muitos anos de reencarnação, para que nós possamos aproveitá-la perfeitamente ou integralmente, e depois vamos decrescendo em qualidade física para nos prepararmos ao grande retorno. Então, às vezes, nesse retorno, nessa preparação, a gente retoma muitas vezes a mesma história, e aí fala, outra vez essa história, como o Marcelo falou, né? Mas se nós escolhermos sermos seres melhores e darmos o nosso melhor para os nossos pais, nós estaremos trabalhando a nossa dificuldade. Nós estaremos lutando contra a nossa impaciência, a nossa intolerância, e parar para ouvir a mesma história infinitas vezes é um treino de paciência. Quando você conseguir isso, essa parcela de paciência dilatada vira patrimônio pessoal intransferível. Ele não acaba mais. É aquela história do ladrão não rouba
ferrugem não come, a traça não rói. Então vale a pena realizarmos o esforço interior e pessoal para atendermos o nosso próximo. É o único caminho do desenvolvimento, do crescimento, da libertação da nossa própria imaturidade. Quem ama liberta, né? Se você quer a libertação, ame. Se você quer se manter preso, se manter algemado, aí você busque o caminho oposto, né, ao amor. Podemos fazer a primeira pausa musical? Podemos. E aí retornamos em seguida com a segunda parte. O que você escolheu aí, Leandro? Vou aproveitar a sugestão do Marcos, vou colocar Sérgio Reis, Couro de Boi.